Abra sua Bíblia, por favor, em nome de Jesus, na carta de Tiago, capítulo 5, apenas o versículo 16, amém? Carta de Tiago, capítulo 5, apenas o versículo 16. Aí está a palavra, amém? Diz assim a palavra do Senhor: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Pai, eis aí a tua palavra, na qual foi inspirada pelo teu Espírito Santo, e humildemente, em nome de Jesus Cristo, te pedimos que o teu Espírito Santo nos esclareça, Senhor, essa palavra e inscreva ela em nosso entendimento e nos nossos corações. Assim oramos em nome de Jesus, amém? Irmãos, é impressionante como num versículo Tiago consegue resumir, pode deixar esse versículo aí na tela digital, os passo a passo da oração, né? Nós não podemos se aproximar de Deus sem confissão. Então ele começa a confessar as vossas culpas. Então nós vamos tratar esse ponto primeiro. Depois, e uns aos outros, né? Às vezes você magoou alguém ou tem algo contra alguém. E orai uns pelos outros. Nós vamos ver o quanto que essa intercessão ela é eficaz. Para que sareis. Devemos orar uns pelos outros. E vamos entender também o que significa a oração do justo, né? Então, que Deus escreva isso nos nossos corações. Na EBD de manhã, nós tivemos uma situação de uma pergunta. Mas onde se achará a sabedoria? Obrigado, Diaconisa Camila. Está lá em Jó, e tem um ponto de interrogação. E onde está o lugar da inteligência? E Paulo vai responder isso em Colossenses 2:3. Em Cristo Jesus e Deus Pai estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Então todo esse culto, ele é dirigido por essa sabedoria de Deus, para nós entendermos aqui o que Deus quer falar conosco. E no final, nós entendermos por que Ele nos trouxe aqui, amém? Então, você vai ver que todo o culto foi dirigido pelo Espírito da sabedoria, que foi o Espírito Santo. E você vai entender isso, o que vamos pregar aqui essa noite. Há 3 passos, né, que nós devemos fazer para sermos ouvidos. Eu quero começar por isso. Temos que estar em conformidade com a palavra. Jesus vai dizer lá em João 15: se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiseres e vos será feito. Por isso começa com confissão. Nós temos que estar de acordo com a palavra. Então eu quero deixar claro para você que se alguém se encontra fora da palavra, ele não será ouvido. Mas por misericórdia, Deus nos traz essa advertência. Temos que estar em Cristo. Estar em Cristo é estar na sua palavra. Se a palavra de Cristo está em você e você nele, você pode pedir o que quiser e será feito dentro da vontade de Deus. O segundo passo, a nossa oração tem de estar em conformidade com a vontade soberana de Deus, o que não é fácil de entender, né? Tivemos a MBD aqui só falando sobre a vontade de Deus, né? Quem esteve aqui teve a oportunidade de ver o quanto que é profunda a vontade de Deus, que tem que ser entendida. Então, em 1 João entendendo isso, vai dizer, olha, temos esta confiança. E essa confiança temos nele, em Cristo, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então não é de qualquer forma, de qualquer jeito, porque vai ter que passar pela vontade soberana dele. O terceiro passo e fundamental nessas atitudes que nós temos que tomar, uma troca aqui. A primeira e terceira conclusão para se aproximar de Deus é crer, é ter fé. E o justo viverá da fé. Então olha só que interessante, vai dizer em Mateus, tudo o que pedis em oração crendo, o recebereis. E Jesus disse, se tu pode crer, tudo é possível ao que crê.
Então, irmãos, Deus, Ele condena todo e qualquer tipo de incredulidade ou de dúvida de quem é Deus. Em Hebreus 11:6 vai falar, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível. E a fé é pelo ouvir da palavra de Deus. E o interessante é que o escritor de Hebreus, ele faz uma ligação, né? O Espírito Santo faz isso. Em Hebreus 3:18 e 19, Deus faz a ligação entre desobediência e incredulidade. E isso é algo que tem que chamar a minha e a sua atenção. O que você quer dizer com isso, pastor? Vou ler o texto para nós entendermos melhor. A quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão os que foram desobedientes. Está dizendo o escritor pelo Espírito Santo. No 19, olha como é que ele vai fechar. E vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Queridos, todo incrédulo, ele é um desobediente. Todo desobediente é um incrédulo. Essas duas palavras andam lado a lado. Porque o ímpio aí, ele vive como se Deus não existisse. Ele vive como se não houvesse ou não vai haver um tribunal. Ele acha que morrendo acabou tudo. Ou então ele vai voltar em outro corpo, em outra pessoa. Não, a Bíblia não diz isso. Está o homem ordenado morrer uma vez e segue-se o juízo. Então, amados, cuidado como você vê a palavra de Deus. Você vê ela em obediência e crê no que está escrito? Ou você vê na desobediência e incredulidade que o mundo aí vê? E paz, meu irmão. A irmã falou algo interessante. Jesus está voltando. Que Tiago, quando escreveu essa carta, ele fala, olha, a vinda do Senhor está próxima. Porque Tiago sabia que Deus não vê o tempo como nós vemos. E o tempo, irmão, está próximo diante de tudo que estamos vendo, ouvindo. Eu torno a dizer para você, se você pega um ônibus aí fora, se você sai de carro ou vai no shopping, e o que você vê não te incomoda, ore, porque tem algo errado. Porque quem tem o Espírito Santo vê o que estamos vendo verdadeiramente nos incomoda. Sabe, nós estamos aqui, mas nós não somos aqui. E cada vez maior, irmão, a impiedade tem se aumentado. E as enfermidades emocionais e espirituais avançam. Agora, por que a confissão? Porque não há um justo sequer. Todos pecaram. Destituídos são da glória de Deus. Você não vai se aproximar de Deus de qualquer maneira. Jó, no capítulo 42, Senhor, eu te ouvia, mas agora os meus olhos te veem. Eu me arrependo no pó e na cinza. Isaías, quando viu, falou, ai de mim, que sou um homem pecador e habito no meio de um povo de pecado. Irmãos, todos aqueles que contemplaram a santidade e a glória de Deus caíram em arrependimento. Sabe? E o interessante é que Davi, o homem segundo o coração de Deus, nos Salmos me diz e revela o coração de Davi, ele vai dizer o seguinte, no Salmo 32. Davi tinha pecado, e um pecado grave. E Davi vai dizer, enquanto eu me calei, Senhor, envelheceram os meus ossos, pelo meu bramido em todo dia. Enquanto calei, Senhor, os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Isso vai te matando, vai te afastando das pessoas e de Deus, o pecado. Qual foi a sua atitude, Davi, diante do pecado? Olha só, no mesmo salmo. Confessei-te o meu pecado, a minha maldade não ocultei. Porque Deus nos conhece, Ele sabe quem nós somos. Não pode haver oração, irmão, sem confissão. Por isso Tiago começa falando, confessai. E diz, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, porque Ele sabe, Ele te conhece. E tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Todo aquele que clamar e se arrepender e confessar, alcançará misericórdia. Deus é justo, né, irmão? Tem que haver confissão. E no Salmo 51, 3, diante daquele pecado que Davi cometeu, ele vai falar para Deus, eu conheço as minhas transgressões, o meu pecado está sempre diante de mim. Ou seja, cada um aqui sabe onde está falhando. Cada um que sabe o que tem que ser acertado diante de Deus.
Esse texto deixa isso claro para mim. E essa noite, irmão, Deus vai te dar a oportunidade, no final nós vamos estar orando, pedindo por essa misericórdia, confessando as nossas falhas, porque é necessário. E isso vai te trazer uma cura, te trazer uma paz. Provérbios 28, 13, a palavra de Gênesis Apocalipse, porque eu amo ela, porque ela tem um encaixe espiritual. É o Espírito Santo que faz isso. Está aí, ó. Você entende por que está escrito isso? Tudo, irmão, que está escrito, você tem que amar a Escritura, porque faz sentido. É para a tua cura, para a tua salvação. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa, é confessar e deixar, alcançará a misericórdia. É uma verdade que Deus traz. Então, toda a Escritura, ela tem um sentido de estar lá. Naquele dia nós não vamos escapar de Deus. Senhor, eu não sabia. Como não sabia? Estava escrito na minha palavra. Eu tinha revelado o que me agrada e o que não me agrada. Atos 3,19, coloca para mim aí, Nicolas, por favor. Atos 3,19, olha o que Deus vai fazer aí. Olha o que Deus faz aí. Ele une duas palavras: arrependimento e conversão. Só há um verdadeiro arrependimento se houver conversão, irmão. E só há conversão verdadeira com arrependimento. Não é permanecer no pecado. O que ele disse para Maria Madalena? Vai e não peques mais. O que ele disse para aquele homem de Betesda que estava ali há 38 anos, paralítico? Olha, não faça mais pecado para que não piore a sua situação, para que não venha viver o que você estava vivendo. O tempo todo, Deus vai pregar arrependimento e conversão. Então, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que seja apagado o quê? Os vossos pecados, e para que venham assim os tempos de refrigério pela presença do... Foi nítida a presença de Deus aqui, enquanto os irmãos louvavam. A paz que tomou as nossas vidas aqui. Parece que tudo, e realmente fica tudo, lá fora. Irmãos, verdadeiramente que nós precisamos hoje, para fugir do que está aí fora, isso está engolindo as pessoas mentalmente, é botar um louvor, é orar, é buscar a presença do Senhor, o Senhor da paz e da graça. Aí você vai gozar dela. Precisamos trazer isso para os nossos lares, para o nosso acontecimento. Então aqui Deus une arrependimento e conversão, que andam lado a lado. Muitas vezes as pessoas se arrependem, mas não se convertem. Não pode haver um verdadeiro arrependimento sem conversão. Conversão é arrependimento, caminho lado a lado. Não podemos nos aproximar de Deus, irmão, sem confissão e arrependimento. Lembra a oração do fariseu e do publicano? Como o fariseu se aproximou? Não, eu jejuo 2 vezes na semana, dou dízimo de tudo, colocando como se ele mesmo se auto-justificasse. E Jesus vai dizer a oração que foi aceita e que foi recusada. Então, do fariseu foi recusado. E o publicano, como se aproximou? Ele nem olhava para o céu. Batia no peito: Senhor, tem de misericórdia de mim, que sou um pecador. Rapaz, há muitas lições ali no que Jesus está dizendo, irmão. Como você tem se aproximado de Deus no seu secreto? Então, sem confissão é impossível. Então, o texto fica claro? Coloca para mim aí, Nicolas. 1 João, capítulo 1, versículo 8 e 9. Olha só que interessante. Por que João escreveu isso? Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmo, e não a verdade em nós. Mais um versículo. Se confessarmos o nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Tem que haver confissão, irmãos. Todos nós falhamos durante o dia, ou num pensamento, ou numa palavra, ou atitude, uma ação, um menos, outro mais. Mas tem que haver confissão, porque Deus, Ele te conhece. O segundo tópico, irmãos, é orar uns pelos outros. Então, Herodes, no capítulo 12 de Atos, tinha matado a espada Tiago e tinha prendido Pedro. E Pedro estava preso e bem guardado por soldados. Ele algemado pelo pé, pela mão, guardado ali naquela cela. E o interessante,
Só Deus podia tirar ele daquela situação. E estava perto dele ser morto também. Mas diz o texto aí, ó, Pedro, pois era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele e a Deus. E Pedro achava que estava vendo uma visão, entrava um anjo, tocava nele, libertava ele das cadeias, e Pedro saía sem ferir ninguém. Quando acordou no outro dia, os soldados ficaram sem entender que deu preso. O preso Jesus libertou, assim ele fez com a minha e com a sua vida. Então, irmãos, a intercessão, ela tem que ser feita diariamente. Eu vou ler alguns textos aqui para você sobre o que Paulo fazia pelas igrejas que ele tinha edificado. Lá em Filipenses, o Paulo vai falar, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas. Ele não só plantava a igreja, aquela igreja passava a ser objeto da sua oração. Você tem orado por essa casa, irmãos? Pelos irmãos, os departamentos, pelos pastores. Nós precisamos orar uns pelos outros. Orar pelos casamentos aqui dessa igreja, pelos ministérios, pelas famílias que às vezes estão passando situações de enfermidades, ou emocionais, ou físicas, ou situações até financeiras difíceis. Então, nós temos muitos motivos de oração. Muitos motivos de oração. Aos Tessalonicenses, então, vou dizer como é que Paulo agia. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações. Nossa, Paulo orava muito, irmãos. Paulo orava muito. E nós somos santificados pela palavra e pela oração. Quanto tempo você tem orado? Sabe, irmão, uma coisa que me preocupa e me deixa preocupado, eu entro no ônibus, eu observo, que eu aprendo por observação. Todo mundo no celular. E quando você para ver o que as pessoas estão vendo, aí eu olho para a idade daquela pessoa assim, cara, essa pessoa está vendo isso aí mesmo, está ouvindo isso aí. Porque tem uns que não têm educação, né? O fone dele, ele não tem. Então todo mundo tem que ouvir aquela besteira que ele está ouvindo, né? É uma guerra de som no ônibus. Aí tinha um cara na porta, que agora tem esses fones portátil aqui, né? O mundo vai evoluindo, né? Lógico. E um cara queria descer, ele estava lá. Cara, o cara teve que fazer assim no cara. Aí ele olhou com raiva, mas o cara falou, descer. Gente, como as pessoas estão alienadas da vida. E o pior, pasme, é quando eu vejo alguém fazendo isso dirigindo, que acontece. Dirigindo, irmão. Irmão, as pessoas no Brasil, elas estão em média 5, 6 horas no celular. Irmãos, realmente nós estamos vivendo o último tempo. Eu nunca vi tanta gente alienada, tanta gente perdida. E em Colossenses, Paulo continua sua oração pelas igrejas. Graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós. Enoque, que bom seria que todas aquelas pessoas no ônibus estivessem orando, né? Em espírito, né? Sentado ali orando. Não teria briga no ônibus, né? Seria uma maravilha, né? Olha o tempo que o diabo tira das pessoas de qualidade com Deus. Será que você é um desses, irmãos? E Deus está te alertando aqui hoje? E Deus está falando para você mudar a sua perspectiva? E buscar as coisas do alto e desligar das coisas da terra? Nós estamos vivendo uma geração alienada da verdade, distante cada vez maior de Deus. Em Tessalonicenses, Paulo vai dar um conselho: orai sem cessar em todo o tempo. É indo para a parada, é dentro do ônibus, é no local de trabalho, em espírito. Você está orando, intercedendo. E em Efésios 6,18, Paulo vai dizer: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no espírito, vigiando nisso com toda perseverança. É para você perseverar em oração e súplica por todos os santos. Quer ver os milagres de Deus? Quer ver as coisas acontecerem na tua vida? Quer ver os grilhões sendo quebrados, como foi o de Pedro? Deus te traz a receita hoje aqui, irmão. Orai sem cessar o tempo todo. Nós não teríamos gabinete. Oh, aleluia, hein, pastor? Não teríamos casamento em crise. Meu Deus. As tentações e os pecados seriam vencidos. Sujeitai-vos a Deus, resiste ao diabo e ele fugirá de vós.
olha, o mundo seria outro. Mas graças a Deus nós temos pessoas aqui de orações. A intercessão do apóstolo Paulo pelo jovem Timóteo. Paulo tinha uns pedidos específicos, como nós temos. Ele orava para Timóteo, porque sem cessar faço memória de ti nas minhas orações. De que forma, Paulo? Noite e dia. Deixa eu te falar um segredo aqui. Há orações que eu orei de manhã, foi atendido à tarde. Há orações que eu fui atendido em meses. Há orações que eu fui atendido em um ano. Há orações que eu não fui atendido ainda, continuo orando. Está vendo o que é oração? Há orações que eu vou partir, mas estão diante de Deus. Mesmo eu partindo, aqueles que me ouviram orar por aquilo, falou, não, ele orou por isso e aconteceu, porque eu sou fruto de uma mulher de oração. Ela não me viu, a minha família convertida. Mas os filhos dela viram e falaram, minha mãe orava por vocês de joelho. E aqui estou eu hoje, um pastor. Filho de uma mulher espírita, morava na Rua 3, uma mulher que morava na Rua 4, da Igreja Batista, orava de joelho pela minha vida, morreu sem me ver convertido. Mas quando eu confessei para os filhos dela que eu havia me convertido, nós nos choramos e abraçamos na rua. E eles falaram, minha mãe orava por esse pedido, pela sua família. Não deixe de orar, irmãos. Eis o motivo de nós não estarmos vendo os milagres de Deus em nossas vidas. Há pedidos que serão atendidos amanhã, outros daqui a um ano, outros talvez quando você partir, mas serão atendidos. É isso a oração da fé. Porque essa oração de Paulo, se você prestar atenção, ela nos alcança também. Ela nos alcança. A noite toda em oração. Essa passagem, coloca para mim aí, Nicolas, Lucas 6,12, para nós refletir nela. Jesus é nosso exemplo, amém, irmão? O Nicolas vai colocar ali, Lucas 6,12. Olha só. Por que que o cristão enfrenta algumas adversidades aí e estão padecendo? Eu estou te falando do Filho de Deus, que também é Deus. E aconteceu naquela noite, e aconteceu que naqueles dias saiu ao monte a orar, ele buscou um monte. E passou a noite em oração há quanto tempo você tem orado? Esse é o Filho de Deus. Deus está falando aqui. Quanto tempo você tem buscado esse Deus em oração? Olha aí o resultado. Sem oração, irmãos, não vai acontecer. Toma a palavra do pastor Cleito. Oração e palavra são duas asas, tem que bater junto. Eu oro e medito. Eu oro e medito. Eu medito e oro. Você vai ver as coisas acontecerem na sua vida. Mateus 7:7, coloca para nós aí, por favor, Nicolas. Mateus 7:7, Jesus diz algo. Gente, quem estuda português sabe, isso é verbo. Eu peço, tu pedes. Eu busco, tu buscas. Eu bato, você bate. Ele está dizendo para vocês, isso é Jesus. Pede, dá-se-vos-á. Tem pedido? Buscar e encontrarei. Tem buscado? Bater e abrir-se-vos-á. Mais um versículo, tem batido? Vamos lá. E se eu fizer isso, Jesus? Não, o 8. O 8. Volta no 8. Isso. E se eu fizer o que você está me mandando? É uma ordem. Peça, bata e busque. Tem feito? Se você fizer, porque aquele que pede, recebe. Aquele que busca e o que bate. Então o que está acontecendo, irmãos? Está vendo? O erro, a culpa nunca está na palavra ou em Deus, está em nós. Se Ele está ordenando e Ele deu exemplo disso, o que está acontecendo conosco? Então Deus hoje nos traz isso. Ele quer que você peça, Ele quer que você bate, Ele quer que você busque e você vai encontrar. Mas você tem que fazer.
E vai dizer lá em Lucas, porém ele se retirava para os desertos e ali orava, sozinho. Ele, porém, se retirava para os lugares solitários, e ali orava, sozinho. Tem oração que é você e Deus. Tem oração que nem é você, é a sua esposa, é você e Deus, ou a mulher e Deus, ou o filho e Deus. Ou ele vai falar, entra no teu secreto, fala com o teu pai em secreto, e ele te recompensará publicamente. O que está faltando aí, povo de Deus? O que está acontecendo conosco? Gente, eu não sei, eu já estou vendo, né? Eu imaginava, não, o fim do dinheiro já acabou, eu estou no outro tempo, porque quando eu puxo dinheiro em qualquer lugar, o pessoal olha para mim e fala, esse cara. Eu fui no shopping com a mulher e as meninas ontem e. Não entendeu? Não existe mais dinheiro. Dinheiro, eu estou vendo o fim dos bancos. Inclusive, tenho mais uma agência de Santander fechando lá no plano. Fui lá, a agência estava fechando. Chegou, estou vendo. Mas eu estou vendo o fim de uma situação também. Da caneta. Da caneta. Nós estamos vendo o fim da caneta, né? Pouco vai se escrever. Tudo é via zap. Eu vou falar ali, aí vai, já digito, vai. Mas vamos ver como é que Neemias orava para que o povo se levantasse. Neemias 1,6. Olha só que interessante, Neemias 1,6. Enquanto o Nicolas projeta ali, olha só o que está escrito aí. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos, lembra que o povo tinha pecado, e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que hoje faço perante ti, Deus, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faz confissão pelos pecados dos filhos de Israel que temos cometido contra ti. Eles colocam junto. Também eu e a casa de meu pai nós temos que orar. Ele não só ora pelo pecado dele, mas pelo pecado do povo. Irmãos, nós temos que orar. E Deus do alto vai ouvir. E vai sarar aquela pessoa, vai curar aquela pessoa. Você tem orado pelos teus? Para que eles se arrependam da vida abominável que eles vivem? Nós temos que orar uns pelos outros, irmão. E orar e interceder como o Senhor me fez. E aí teve um avivamento, certo, pastor? Teve um avivamento, Deus operou. A oração de Neemias foi ouvida, Deus operou. A oração de um homem moveu uma nação. Porque eu oro, irmão, Senhor, meu Deus, eu tenho orado por esse país, por essa nação. Olha, irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Eu nunca vi tanto morador de rua. Porque eles vão para a droga e a família não consegue mais lidar com aquilo. E eles vão para onde? Para a rua. A asa norte, a asa sul foi tomada por esses mortos-vivos. Para mim são mortos-vivos. Cujo alimento deles de noite é a droga. E aí, por causa da droga, ele vai roubar, ele vai matar, ele vai fazer abominações. Eu até falei para um colega, se o governo federal não agir, irmão, as cracolândias está lá já. Por exemplo, a rodoviária é um caso sério. E a Asa Norte, eu trabalho lá há 17 anos, eles tomaram simplesmente a Asa Norte. Passa um ou dois, aí eu falo pro guarda que está lá fora, cara, tu conhecia esse cara? Não, nunca vi esse cara. Ah, tu vê umas pessoas de 16, 17 anos, irmão, o que a droga faz com as pessoas? Sabe, eles andam assim, sem direção. Quando não passa, cheio de demônio falando. Você vê nitidamente a perturbação espiritual. Tem um filme aí, muito bom que eu assisti na Netflix. Acho que é A Fé Vence os Impossíveis, acho que é isso o nome do filme. De uma mulher que um mendigo lá nos Estados Unidos agride ela, um americano. Né? O filme é um caso real, no final mostra a foto da mulher. Ela foi objeto de oração, por isso que ela sobreviveu. Ela foi atacada por um desses moradores surtados de droga.
Então aquela mulher sobreviveu pela misericórdia de Deus. Muito bom o filme, assisti hoje, indico para você o filme, assisti ontem. Muito bom. E o marido dela, né, com os filhos, firmaram a oração e a mulher sobreviveu. Perdeu metade da cabeça, irmão. Mas pela graça de Deus está viva para abraçar e beijar o filho. Milagre. O filme é muito bom. Agora, por que os justos, o terceiro tópico para encerrar? O que significa a oração de um justo, pastor Divaldo? Coloca para mim aí, Nicolas, Salmos 34, 17, para nós começarmos daí. O justo clama e o Senhor os livra de todas as angústias. Se você prestar atenção na carta de Tiago, ele vai começar condenando as injustiças sociais. Do versículo 1, capítulo 5 de Tiago até o 8, ele vai falar dos ricos que adquiriram riquezas, defraudando o salário dos trabalhadores. Isso acontece hoje ou não? Vamos lá. Hã? Isso é matemática. O aumento médio do trabalhador brasileiro tem sido 4,75 alguma coisa. Não repõe. Cadê o Guilherme? Está aí? Não repõe a matemática da economia. Cara, o que aumenta a tua água, a tua luz, e agora eu estou no IPVA também, e o IPTU, cara, a tua conta e a minha não bate. Você entendeu? Isso é injustiça social, ou seja, o salário mínimo brasileiro, irmão, ele não supra a necessidade do trabalhador. A verdade é essa. Então, nós temos cada vez mais uma classe, né, usurpando a menor. Entendeu? Então, a injustiça social no Brasil é cada vez maior e nítida aos meus olhos. Então, ele começa a condenar isso. Ele começa falando para você, seja depois paciente até a vida do Senhor. Ele vai falar de Jó, vai falar de Elias. Porque foram homens que praticaram a justiça. E foram homens que clamaram contra a injustiça. Os profetas, ele vai falar, clamaram contra a injustiça. Então, Salmo 32, 6, onde Davi pede perdão. Vamos ver Salmo 32, 6. Olha o Salmo 32, 6, o que Davi revela. Por isso, todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de te poder achar. E até no transbordar de muitas águas, essas não lhe chegarão a ele. Porque Cristo é a nossa santificação. Cristo é a nossa justificação. Cristo é a nossa verdade e a nossa justiça. Tem que estar nele. Por isso ele vai falar, se vocês estiverem em mim, as palavras estiverem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Eu tenho que estar na justiça de Cristo, irmão. Não pratique injustiça. Nós falamos muito disso aqui. E Provérbio vai dizer, longe está o Senhor dos ímpios, mas escutará a oração do justo. Irmãos, Deus não vai ouvir alguém que está errado. Por isso que tem que ter a confissão antes da oração. Por isso que tem que ter o arrependimento ao se aproximar de Deus. Então Deus aqui nos está dando a receita do que nós vamos fazer daqui para frente. Você vê como é que Deus fala em toda a Bíblia? Põe aí Isaías 59, 2. Por que o povo não estava sendo ouvido? Isaías 59, 2. Bota para nós, Nicolas. E que em Isaías 58, ele vai condenar também o jejum deles. Então olha aí, ó. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Se ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, nós temos pregado isso, ele não muda, o pecado também nos afasta dele, irmãos. Mas por misericórdia, ele nos traz a receita de nos aproximarmos de novo. Porque ele é bom. E nós vamos estar orando no final. Jó 42, 8. O meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele eu aceitarei a oração, para que não vos trate, os amigos dele, conforme a vossa loucura. E o Senhor aceitou a face e a oração de Jó. E o que aconteceu quando Jó orava pelos seus amigos? Jó 42, 10. Põe para nós aí. O que acontece quando oramos, pastor, pelas pessoas? Põe aí para nós, Nicolas. Jó 42, 10. Olha só que interessante. Enquanto ele procura ali, Jó 42, 2. Olha aí que interessante. E o Senhor virou o cativeiro de... Quando orava pelos seus amigos, o Senhor acrescentou em dobro tudo quanto Jó antes possuía.
Olha, eu já experimentei um milagre desse. Deus virou meu cativeiro numa oração, em 2012. Lá no Bandeirante, numa casa de 2 pavimentos da minha sogra, subi eu e minha mulher para o terraço, enfrentando lutas terríveis. E lá, pastor Cleito, Deus virou meu cativeiro. Deus virou meu cativeiro. Porque Deus é bom. O sacrifício dos ímpios, vai dizer a palavra, é abominável ao Senhor, mas a oração do justo, dos retos, é o seu contentamento. João 14:13, a irmã aqui ainda falou, cantou esse hino. João 14:13, para encerrar. João 14:13, olha só que interessante aí. Tudo quanto pedis em meu nome, ou seja, no nome de Jesus, e o que ele nos promete? Eu farei. Para que o Pai seja glorificado no versículo 14. Mais um versículo aí nesse capítulo. Se pedis alguma coisa em meu nome, então vamos orar. Nesse nome. Como foi cantado esse hino. Pastor Divaldo, do tempo em que vivemos. Cara, chegou uma mãe lá e desabafou comigo. Moço, eu estou sem tempo. Eu quase surtei mentalmente. Nós estamos com vários problemas de pessoas emocionais, com crianças, adolescentes, ansiosos, pelo mundo tribulado em que vivemos. Ansiedade agravada pelos tempos, os momentos e as horas que ele passa em frente do celular, irmãos, o que é grave. E você e eu temos que policiar nossos filhos e as crianças pequenas com relação à exposição da internet, o estrago que faz. E aí nós estamos com uma série de situações lá emocionais. E adultos têm passado por isso. Então, numa pesquisa que uma mãe fez com a outra lá, a mãe falou para mim, de volta, na pesquisa que a minha colega fez para o lançamento de um livro, do material que ela está fazendo, em média, o brasileiro está dormindo 4 horas por dia. 5 horas. E isso vai trazer enfermidades emocionais e espirituais. E quando liga a tomada no outro dia, é só com problemas, só com resoluções que ou seja, não se conecta com Deus, com outras coisas. Aí você imagina a situação vai piorando. Qual é a receita para nós hoje? 1 Pedro 5:7. 1 Pedro 5:7 vai trazer a receita para nós hoje. Vamos lá. Olha só 1 Pedro 5:7 o que diz. Queridos, esse aparelho, confesso para você, a minha mulher fala, de volta, às vezes você não atende o que as pessoas enviam aí no sábado e domingo. Ô, meu amigo, me dá descanso sábado e domingo, nessa situação aqui. Gente, Deus prevendo tudo isso aqui, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Gente, um dia por vez, eu costumo dizer para as pessoas lá. Calma. Ou fica aqueles meninos correndo para um lado e para o outro. Ô, tio, meu pai não chegou. Aí o menino fica assim. Tio, quantas horas? Tio, meu pai não chegou. Quantas horas? Eu falei, calma, rapaz, seu pai deve estar no trânsito. Aí ele está lá para... Quando ele volta a quinta vez, eu falo, cara, deixa eu falar uma coisa para você aqui. Numa boa, eu olho para ele, né? Eu olho de descontração, né, Cida? Tem que ter esse momento de descontração. Rapaz, deixa eu te falar, tu não paga IPTU, tu não paga IPVA, tu não paga água, tu não paga luz. As contas estão pagas. Aí um colega até falou, de volta, quando esse menino estiver pagando imposto, rapaz, tu vai ter que amarrar eles, porque eles vão enlouquecer. Aí eles vão estar assim mesmo, vou lá e pagar, como é que eu vou fazer? Cara, são crianças. Mas o que acontece com o mundo de hoje? Você vê crianças não gostam de vir aqui, ó. Sabe que hora que elas chegam na escola? Eu abro o portão 6h30. 6h40 elas estão entrando. Ah, tinha uma criancinha lá, Raimundo, que ela estava lá no banco, ela estava dormindo, era 2 horas da tarde, esperando o pai e a mãe chegar. E a bichinha estava assim, Cleiton. Aí eu falava, ô, você está cansada, né, Nenezinha? Ela... Mas, tio, ela ainda vai para uma aula de inglês ainda, olha só, rapaz. E já tem escola integral lá. Aí tinha uma loirinha, que ela é bonitinha, mas ela é danada, essa loirinha, moço. Aí ela, na sexta-feira, Enoque, ela chegou assim, a loirinha. Aí eu falei, o que foi, meu amorzinho, que você está assim? Você está cansada, ela? Ninguém está tendo tempo de ser mais criança, irmão. São crianças. Os adolescentes não têm tempo de ser adolescente. A carga que o mundo põe, sabe?
Não, você se formou na UNB? Beleza, agora você vai ter que fazer mestrado, doutorado. Você tem que... Aí na hora de contratar o cara, o salário... Cara... Sabe? Esse é o mundo que nós estamos vivendo, irmãos. Agora, para encerrar mesmo, Efésios 3:20, porque nós vamos orar nesse sentido. Gente, por que eu tenho que orar esse Deus? Olha o que Deus pode fazer quando eu oro para Ele. Vamos lá. Efésios 3:20. Nós vamos orar agora. Você vai confessar. Amém? Você vai confessar, porque sempre temos algo a confessar na oração que vamos fazer. Cleide, você vai dirigir a oração depois, que vai ter um louvor antes. Você vai orar simplesmente para o Senhor Jesus. Olha o que Jesus é capaz na minha e na sua vida. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou segundo o seu poder que opera em nós. Coloque em pé em nome de Jesus. Aqui, por favor, toma uma posição aqui. Irmãos, que maravilha, porque Deus pode tudo. Eu não sei o que você está passando, irmão. Mas Deus sabe. Então Deus te trouxe aqui hoje, você entendeu o passo a passo da oração. Jesus fala, não vos inquieteis pelo dia de amanhã, basta cada dia o seu mal. Esse hino que eles vão cantar fala muito comigo, por quê? Mesmo quando eu chorar, eu vou me lembrar que até aqui a tua mão me guardou. Por que, irmão, louvar antes de orar? Porque quebranta o nosso espírito, quebranta o nosso coração. Mas quando o Cleide estiver orando, lembre-se, é confissão entre você e Deus, porque Deus te conhece, Deus sabe o que tem que ser acertado na sua vida. Ele te trouxe aqui hoje para te dizer isso. Ele sabe quem é você e Ele quer derramar esse poder que excede todo entendimento e que te traz a paz e o amor que excede todo entendimento à tua vida hoje, amém? Ao teu casamento. Louve entendendo que até aqui Ele tem nos guardado, amém?
independente das circunstâncias, Jesus. Te adoraremos, Senhor, para todo sempre, Pai. Quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. Diga minha alma, espera em Deus, pois ainda eu louvarei, eu louvarei. Glória a Deus. Pai amado, Deus bendito, aqui nós estamos, pois reconhecemos a tua soberania, reconhecemos o teu poder. O Senhor pode todas as coisas, e a tua palavra declara que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, que é o Senhor. Deus amado, aqui está o teu povo diante do Senhor. O Senhor conhece cada petição, o Senhor conhece cada vida, pois o Senhor mesmo chamou cada uma pelo próprio nome. Portanto, ó Pai, nós clamamos nesta noite que os teus ouvidos, ó Deus, estejam atentos a todas as orações que foram feitas neste lugar. Nós sabemos que o Senhor tem um tempo determinado para todas as coisas, e existe também um propósito para todas as coisas debaixo do céu. Nós declaramos que confiamos no Senhor. Nós declaramos que confiamos na tua providência. Nós sabemos que o Senhor tem colhido orações. Nós sabemos que o Senhor tem visto as lágrimas. Nós sabemos que o Senhor tem ouvido o nosso clamor. E nós declaramos nessa noite que nós confiamos em Ti, ó Pai. Porque o Senhor traz à existência aquilo que não existe. O Senhor fecha portas, o Senhor abre portas, o Senhor faz e desfaz conforme a tua vontade. Mas sabemos também que o Senhor ouve o nosso clamor, o Senhor atende a nossa petição, as nossas orações. Portanto, ó Deus, conforta e consola os corações enlutados. Cura, Deus, enfermidades. Abre portas de emprego. Restaura relacionamentos. Só o Senhor pode, Deus. E nós confiamos na tua providência. Nós nos colocamos à tua disposição. Ouve o teu povo nesta noite, ó Deus. E nós já te agradecemos pela resposta que o Senhor já tem enviado. Nós cremos que o Senhor, Deus, já tem respondido às orações que foram feitas neste lugar. Apacenta o teu povo, apacenta os corações. Tranquiliza, dá calma, dá serenidade. Espírito Santo de Deus, a paz que excede todo o entendimento, ó Deus, derrama agora sobre o teu povo. A sabedoria que vem do alto para que possamos tomar as decisões necessárias para vivermos no centro da tua vontade, para que estejamos, ó Deus, adorando o teu santo nome com as nossas vidas e engrandecendo o teu reino com as nossas atitudes. Obrigado, Deus. Obrigado por tua resposta. Obrigado por confortar os nossos corações nesta noite. Obrigado porque o Senhor tem estado com o teu povo e nós, ó Deus, só temos a te agradecer. Obrigado, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Podemos assentar.